Paz do Senhor, irmãos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Se não tiver, que Deus te abençoe nesse exato momento. Irmãos, eu quero falar com vocês hoje uma coisa que provavelmente muitos de vocês sabem, ou pelo menos é para saber, né? Mas que às vezes a gente esquece esse pequeno detalhe e a gente acaba pecando por conta disso. A gente acaba entrando em ruínas por conta desse pequeno detalhe. Irmãos, eu quero dizer para vocês que esse detalhe é tão importante, que muitos irmãos até se afastam de Deus. Muitos irmãos se afastam da presença de Deus exatamente porque esquece esse detalhe. Sabe qual é esse detalhe, irmão? É confiar em Deus. Muitos cristãos, na hora que estão passando por desertos, na hora que estão passando por aflições, que estão passando por batalhas espirituais, eles se esquecem disso, e aí é onde eles pecam, e aí é onde eles perdem a presença de Deus, porque eles acabam se afastando. Muitos cristãos saem até da igreja, abandonam a sua fé, abandonam a sua comunhão com Deus, porque eles se esquecem de como batalhar. Eles se esquecem que precisa da oração, da comunhão com Deus, precisa confiar a sua vida em Deus. Muitos acabam esquecendo desse detalhe. Eles sabem disso, porque a palavra de Deus deixa claro disso. Todo cristão que lê a palavra de Deus sabe disso, que devemos confiar no nosso Senhor, que devemos entregar a nossa vida ao nosso Senhor. E é um pequeno detalhe, irmãos. Às vezes você esfria na sua fé devido diariamente batalhas espirituais, ou problemas no trabalho, problemas na sua vizinhança, problemas no casamento, problema com o filho, problemas na família. São diversas as aflições que tem nesse mundo diariamente, e todos nós passamos disso. Não pense que você, eu me converti, Deus me prometeu que eu não vou mais sofrer. É mentira, isso é mentira. Em nenhum momento isso está na palavra de Deus. Deus não veio aqui para só te dar bênçãos, só para te dar riqueza, carro, casa, um belo emprego. Não foi para isso que ele veio. Ele veio aqui para te dar a salvação, para te dar a oportunidade de tu se arrepender dos teus pecados e ter a tua salvação em Cristo, ter a tua vida eterna, ser inscrito no livro da vida. Foi para isso que ele veio. E todas essas pessoas, o próprio Jesus, como eu já relatei em vídeos passados aí, passou por várias aflições aqui, vários problemas. E então isso mostra mais do que nunca que o problema está aqui na terra, é por conta do pecado, vivemos por conta do pecado. Por mais que você seja um cristão altamente dedicado e diga, eu não peco, mas pessoas que estão às suas voltas, pessoas da sua família pecam, e uma coisa leva a outra, uma coisa vai levando a outra. Irmãos, eu quero dizer para vocês que exatamente no momento da batalha, no momento da aflição, é que você deve perseverar, é que você deve se agarrar mais a Deus. É no momento em que você acha que tá pesado, que não consegue mais, é naquele momento em que você já está enfraquecido de tanta luta, é esse o momento que você deve mais dobrar o seu joelho e orar. E dizer que realmente você depende de Deus. Senhor, deixa nas tuas mãos, entrega nas mãos de Deus, mas entrega confiando, irmãos. Tem muita gente que entrega de boca, e aí não vence aquela batalha ali, e não fica dizendo que Deus não existe, não sei o que, e acaba saindo da fé. Tem muita gente que abandona a fé por conta disso, porque não sabe como fazer, não sabe como pedir, entendeu?
é necessário, irmão, ter uma verdadeira confiança em Deus. Não é de boca para fora, não. Você tem que acreditar que Deus vai resolver aquela situação para você. Você tem que realmente acreditar nisso. Você já tem que orar acreditando que Deus já resolveu essa situação para você. Eu vou dar um breve relato aqui, um breve testemunho pessoal meu. Provavelmente minha esposa não vai gostar disso, mas a gente tem que falar das coisas que Deus faz na gente, exatamente para acrescentar algo aos irmãos, né? Que realmente funciona, que as coisas são assim, a palavra de Deus é verdadeira, né? E nada como ter pessoas que provaram e passaram por aquilo ali para te dar ali um testemunho e dizer, funciona, pode cair dentro sem medo, que vai dar certo. Então, irmãos, vou dar esse breve testemunho aqui. Recentemente eu passei por um problema no meu casamento, um relacionamento com a minha esposa, onde a gente viveu, a gente vai fazer esse ano 19 anos, e a gente sempre viveu uma vida tranquila, uma discussãozinha simples ali, porque é normal, cada um pensa diferente, mas bem normal. E a gente sempre se deu bem em todos os sentidos, em todos os aspectos. E depois da minha convenção, acredito que algumas coisas aconteceram, porque o diabo, ele ronda você para tentar acabar, destruir com a tua vida. Ele não ficou feliz porque eu me converti, óbvio, é claro, é lógico, e logo em seguida a minha família se converteu. Hoje toda a minha família pertence ao reino dos céus, graças a Deus. E aí, irmãos, eu acho que ele viu uma brechinha que a minha esposa estava trabalhando demais, querendo honrar com seus compromissos e deixando a família de lado. Começou a deixar a família de lado, começou a acordar para trabalhar e parar de trabalhar para dormir. É mais ou menos assim que estava funcionando as coisas, deixando o marido de lado, deixando a filha de lado, deixando o filho de lado, deixando a casa de lado, deixando ela de lado, porque isso acaba com a saúde dela. Ela estava vivendo apenas tomando remédio para dor de cabeça, dor nas costas, e se acabando. E aí eu comecei a questionar, não, rapaz, não faz isso, tá errado, você tem que primeiro se cuidar, tem que ver a família. Comecei a ir para esse lado, irmãos. E aí, irmãos, ela começou a se irar comigo, que não ia me obedecer, que não ia sei o que. Irmão, eu sei que ela ficou num transtorno assim de um jeito, que as coisas foram a cada dia e todo dia. E eu não discutia com ela não, falava, indagava ali as questões, dizia que primeiro Deus, depois a família, que a família é abençoada por Deus, é uma aliança de Deus com os homens. E aí, irmão, eu fiz isso. Deixa eu parar aqui pra conversar, né? E aí, irmãos, eu fiz isso. E aí, ela nada de melhorar. Fui para alguns encontros de casais, as coisas melhoraram. Mas durou muito pouco tempo, começou de novo. E toda vida que eu indagava ela chegou ao ponto de dizer assim: pois se você não tá feliz, pode ir embora. Ou seja, ela tava trocando o marido, que tá há pouco mais de 18 para 19 anos. Trocava o marido, pai dos seus filhos, pelo emprego, simplesmente para poder morrer do trabalho, digamos assim, né? Então veja que o diabo estava usando ela. Quando eu vi isso, que ela estava preferindo o trabalho do que o marido, ou seja, estava ao ponto dela trocar um pelo outro, eu percebi que era um ataque espiritual, que aquilo ali não era normal. Mesmo eu dando passagens na Bíblia, falando disso, ó, Deus é assim, assim, assado, Deus não quer que faça isso e aquilo, e mesmo assim,
ela continuava. E aí, irmão, quando eu percebi isso, quando ela falava, eu pegava e retirava da presença dela e ia para a presença de Deus e orar. Irmãos, sempre que acontecia isso, eu ia orar. E todo dia a mesma coisa, orando, pedindo que Deus intervisse na minha família, que Deus livrasse a gente, a minha família do ataque do inimigo, porque eu estava sofrendo um ataque. Eu reconhecia para Deus que estava sofrendo um ataque espiritual, que o diabo estava me atacando, porque aquilo nunca aconteceu. E, irmãos, aí foi um dia, no outro dia, passou-se alguns dias, e isso estava me desanimando demais, porque eu não via mudança, assim como muitos aí não vê mudança e acaba saindo da fé. Pelo contrário, eu mesmo triste, continuava botando meu joelhinho no chão e orando, pedindo a Deus que intercedesse na minha vida, que a minha vida, meu casamento estava nas mãos dele, que nós éramos cristãos, filhos de Deus, que Deus não podia nos deixar e tinha que nos livrar daquele inimigo. E aí várias vezes eu questionei isso, irmãos. Eu orei pedindo isso. Até, irmãos, isso era em casa, era no trabalho, sempre orando para que Deus nos protegesse, Deus nos iluminasse, que o Espírito Santo de Deus começasse a agir nela, dando conhecimento a ela da ação que ela estava fazendo. E aí, irmãos, as coisas começaram a mudar. Mesmo sem eu falar mais nada, deixei de falar, comecei a tratar somente eu e Deus. Fiz o correto, segui a cartilha. O cristão, ele batalha na oração. Então foi o que eu fiz. Quando eu percebi que ali não dependia mais de mim, eu passei a batalhar na oração, espiritualmente. E aí, irmão, foi onde surtiu o efeito. Foi onde surtiu o efeito. A perseverança na fé foi onde surtiu o efeito. Ela começou a mudar, começou a fechar. Eu não queria que ela parasse de trabalhar, eu queria que ela tivesse um horário para começar, intervalo do almoço, voltasse, hora de encerrar. Era isso, ponto. E aí, irmãos, as coisas começaram a mudar, ela começou a fechar. Mesmo no começo ela disse, tem que fechar. Eu disse, vai fechar agora, tu vai atender. Não, eu vou fechar, tem que fechar. Falava meio ignorante comigo, mas começou a fechar. Ou seja, o Espírito Santo começou a entrar ali na mente dela e dizer, ó, não tá certo, não tá, entendeu? Tá errado, você tem que, né, valorizar a família, valorizar os filhos, o marido. Você tem que se cuidar. E aí, irmãos, hoje, para a honra e glória do nosso Senhor, as coisas estão tudo bem, na normalidade. Não precisei brigar, não precisei discutir. Não irei para pecar, não pequei quando irei. Na verdade, eu não pequei quando eu irei, porque Jesus disse que a gente vai irar, mas quando a gente irar, a gente não pode pecar, que é ofender alguém ou machucar alguém. Não cheguei a esse ponto, porque eu reconheci, e toda vida que ela se manifestava, eu saía da presença dela e ia para a presença do nosso Senhor, porque era Ele que tinha que tratar essa situação. Porque quando se trata de espiritual, quando é o Satanás querendo intervir na tua vida, destruir tua família, é com ele, é com Deus que o Satanás vai se entender. Você vai lá, seu pai, estão mexendo comigo. E aí, irmãos, é aí onde eu digo para você, quando você estiver passando por deserto, por lutas, irmãos, não esqueça desse pequeno detalhe, que Deus está contigo e que a batalha do cristão é espiritual. Não esqueça que você tem que fechar sua boquinha, sair de perto da presença ali do inimigo, que o inimigo está agindo, e buscar a presença de Deus. E lá você vai perseverar, porque não é você chegar e pedir uma vez e as coisas vão fluir, não. É lá onde você tem que ir. Você tem que buscar a Deus, confiar a tua vida em Deus, confiar a vida da tua família em Deus, a união do teu cônjuge, tudo a Deus, irmão. Porque o casamento é uma aliança de duas pessoas com Deus. E essa aliança não pode ser quebrada. O que Deus uniu, Satanás jamais
vai destruir. Amém, irmãos? Então, eu dei o meu testemunho através, eu falei, relatei aqui o casamento, mas na verdade é qualquer batalha que aconteça no trabalho, em qualquer canto que aconteça, qualquer batalha que você reconheça, principalmente que ali fugiu dos teus caminhos, fugiu fugiu de você não consegue resolver, você tem que passar a agir exatamente com Deus. É perseverar na oração que Deus vai te ouvir e Ele vai resolver o teu problema. Amém, irmão? Então, você é aquele cristão que está triste na fé porque as coisas não estão fluindo, que às vezes você reconhece que está sob algum ataque, as coisas não estão normal, não era assim, irmãos, vai para Deus. Vai para Deus, eu estou falando por experiência própria. Vai para Deus que a tua causa vai ser ganha. Deus jamais abandona os seus. Amém, irmãos? Então esse é o recado que eu queria te dar. Quando você estiver passando por desertos, cuida para Deus. Amém, irmão? Hoje é domingo, um dia abençoado. Hoje é dia de adorar, de louvar a Deus. Vou deixar aí no link na descrição. Jesus é a cura. Porque hoje é dia de festa para todo cristão. Amém, irmão? Fique com Deus, fique na paz. Que Deus te abençoe nesse dia de hoje. Amém. Glória a Deus, Pai amado.